Pronto. Então, nossa última aula, né, nosso último encontro, espero eu, né, que se ficar de exame final ainda tem mais um encontro aí para mais uma prova. Mas, olhando as notas de vocês até então, da atividade 1 e 2, as notas estão boas, né? Tem aluno que vai precisar de 1 ponto, tem aluno que vai precisar de 2 ou 3 pontos nessa prova para poder passar, tá? Só falando um pouquinho, né? Eu já cadastrei a atividade, acabei de cadastrar agora no CGA, tá lá no final da página, ali embaixo, mas ela só vai ser liberada às 8h30, tá? Até lá a gente vai fazendo uma revisãozinha, vai tirando dúvida, tá? Eu carreguei aqui os slides que eu deixei para revisão, mas obviamente eu não vou trabalhar todos, só vou fazer uma pincelada geral, até porque senão não dá tempo, tá? Mas só falando da prova, conforme o aviso que eu postei ontem nos grupos, são 10 questões, uma única tentativa, tá? Depois que carregar aquelas perguntas, não tem como trocar, tá? Eu cadastrei em média, são quase 40, quase não, acho que 41 questões diferentes, e tem questões que às vezes dão 2, 3 por assunto, tá? Então pode acontecer, tá? Isso foge um pouco do meu controle, porque o sistema sorteia aleatório, pode ser que às vezes caia 3 perguntas no mesmo assunto, não caia nenhuma pergunta de um assunto, tá? Infelizmente isso fica um pouco fora do meu controle, eu cadastro um determinado banco de questões e ele sorteia as questões aleatoriamente dentro do banco, tá? Mas, assim, relativamente está simples, está em cima do nosso material, em cima das aulas que a gente trabalhou, em cima dos exemplos que a gente trabalhou, tá? Daquela revisãozinha que a gente fez, né, no Kahoot, né, na aula passada também, obviamente, ali são questões um pouco mais simples, né, na prova é um pouquinho mais complexo, mas não está difícil de forma alguma, tá? Está bem dentro do nosso material. Então, e aí, quem não puder fazer, né, professor, caiu, né, minha internet caiu, vai voltar, tá? É só entrar de novo, voltar, né? O recomendado é você ir salvando as respostas, tá? Para não ter perigo depois de cair e acabar perdendo o que você ainda não salvou. E ele vai ser aberto né, para as 2 turmas agora de manhã, né? Aí ele encerra e depois à noite eu reabro ele para as 2 turmas de novo, de manhã à noite, para a turma da noite. Tá? Então, quem é da noite vai fazer agora, quem é de dia vai fazer à noite, é critério de cada um. Então, só recapitulando aqui um pouquinho, né, da unidade 3, né, a gente falou que o foco da economia é o estudo da escassez, tá? Que as necessidades das pessoas, elas são ilimitadas, né, e os recursos são limitados, por isso que o objeto de estudo da economia é a escassez, né, então, já que eu tenho uma demanda ilimitada e uma oferta limitada, né, eu tenho que dar um foco, eu tenho que dar um rumo, um norte para o que eu vou produzir, porque senão eu corro o risco de produzir algo que não vai ser consumido e de faltar algo que as pessoas queiram consumir. Tá? A microeconomia, ela é o estudo das economias das famílias, né, as entidades individuais, os pequenos mercados, as empresas, e a macroeconomia é o desempenho global, é o estudo global do comportamento econômico, tá? Do comportamento social e econômico. Esses 3 problemas da economia, que são os problemas fundamentais, né, então, a gente tem aqui a questão de quais os bens produzir, como os bens são produzidos e para quem são produzidos. Então, lembrando também, né, que esse é o foco da economia também, né, como que eu vou produzir, para quem que eu vou produzir. Então, isso é importante estudar, né, isso é importante ficar claro, porque é ele que vai definir como que o sistema, como que o método de produção vai acontecer, tá? É importante lembrar também que há uma sequência, né, dessa definição da ordem, na verdade, de produção, até para que você tenha um certo equilíbrio, né? Não é aleatório. Então, primeiro a gente tem que definir o que é que vai ser produzido, né? Qual é o objeto, o que as pessoas estão demandando, tá? Definir o que vai ser produzido, eu vou
para a quantidade, né? Definir o objeto, eu vou definir a quantidade desse objeto que eu vou produzir, tá? O segundo ponto e esses o que, em que quantidade, está dentro dessa primeira sequência, do primeiro ponto. O como produzir, né, onde eu vou definir qual vai ser a tecnologia empregada, como é que eu vou fazer isso, né, quem é que vai ficar responsável, tá? E aí, por fim, para quem vai ser o objeto desse consumo, tá? Então, até parece meio estranho, né? Eu definir o produto, depois definir como ele vai ser fabricado e só por fim definir quem é que vai consumir, né? Mas é assim, tá? Até porque eu vou pegar um exemplo aqui do Steve Jobs, tá? Naturalmente, até alguns anos atrás, primeiro você criava o produto, aliás, primeiro você criava o produto, fazia uma pesquisa de mercado, para depois você ver se as pessoas se interessariam por ele ou não, tá? O Steve Jobs foi um cara que mudou isso, né? Ele criou um produto e fez com que as pessoas precisassem daquele produto, tá? Então, muitos produtos são criados por acaso, é criado por uma finalidade e acaba atendendo outra, tá? E aí eu vou citar outro exemplo aqui, que é daquela pomada Cicatricure, né? Ela foi desenvolvida por uma pomada para cicatriz, de repente, no meio do caminho, no meio da aplicação, as pessoas fazendo uso da pomada para cicatrização, perceberam que era uma ótima pomada anti-ruga. E hoje ela é vendida como um creme anti-ruga e não como uma pomada para curar cicatriz, tá? Então, você define primeiro o que, em que quantidade, depois como que isso vai ser produzido, as ferramentas, se isso vai ser produzido local, regional, né? E, por fim, para quem que você vai vender, tá? Aí, dos três tipos, né, de economia de mercado, né? Então, o primeiro, você tem os indivíduos privados tomando, né? Os indivíduos tomando as decisões, que é um tipo de economia mais livre. A economia dirigida é onde você tem o governo tomando as decisões, e a mista, ela mistura um pouco disso. Uma parte é o privado, as empresas, outra parte é o governo, tá? Em consenso. A questão dos mercados, né? O mercado é o local onde comprador e vendedor se encontram, tá? Normalmente, o fator regulador de mercado é o preço, tá? E aí você tem o preço, muitas vezes, regulado através, né, do governo, tá? Nem sempre isso acontece, mas é muito comum, às vezes, o governo intervir na economia através do poder dos impostos, da política fiscal, tá? E também das taxas de juros e política monetária. Então, os impostos e política fiscal têm a ver mais com o que eu quero incentivar ou desincentivar, né? O que eu quero aumentar de arrecadação ou reduzir de arrecadação, que tem a ver mais com o comércio interno, e poder de taxa de juros e política monetária tem a ver mais com o comércio externo, tá? Então tem a ver mais com uma decisão de importação de determinado produto, tá? Então, uma economia moderna, ela depende de condições especiais para se tornar produtiva, tá? O ideal é que você se utilize de maneira eficiente de todos os recursos, né? Quanto mais eficiente for a utilização de recursos, seja de capital, de mão de obra, da terra, né? Das ferramentas, os instrumentos de produção, maior vai ser o crescimento econômico, né? Lembrando que a especialização de uma determinada economia, de um determinado país, torna ele mais eficiente, né? Então, aquele exemplo que eu mostrei de Portugal especializado em vinho e a Inglaterra em tecido é um exemplo disso. Quanto melhor do mundo eu for numa determinada área, mais eficiente eu vou ser e menos compensa importar e mais compensa exportar, tá? E o papel econômico do governo é justamente auxiliar no efeito contínuo da mão invisível, né? O que é a mão invisível? A mão invisível é aquele efeito prático, real, que acontece no mercado, tá? E é o que a gente chama de imperfeição, né? Então, quando você tem uma sazonalidade, quando você tem uma pandemia, quando você tem uma situação não prevista, uma reação da população que fica um pouco imprevisível, tá?
você tem a aplicação do efeito da mão invisível, que nada mais é do que um comportamento de mercado, né, que acaba gerando uma imperfeição entre oferta e demanda, ou entre demanda e oferta, e aí você tem o governo como o agente principal para corrigir as distorções causadas pela mão invisível. Tá? Né, e o governo ele tem três funções econômicas principais, que é o aumento da eficiência, né, a promoção da equidade e justiça social, tá? A equidade no sentido de justiça social, que a gente comentou também na outra aula, e o estímulo do crescimento e da estabilidade macroeconômica. Tá? Então, esse é o papel do governo. Ele tem que estar estimulando, muitas vezes ele tem que cortar na carne, muitas vezes ele precisa fazer gastos, investimentos, né, para fazer com que a economia gire, entre outros pontos. Tá? A promoção da eficiência tem a ver com a questão de combater a externalidade, né? Fornecer bens públicos, ou seja, fornecer estrutura, fornecer capital, fornecer capacitação, qualificação para mão de obra, tá? E promover a concorrência de maneira que ele incentive essa concorrência para que ela seja competitiva, para que sempre as organizações busquem o menor preço, porque o menor preço é o que torna elas competitivas, tá? E é papel do governo também regular as atividades antitruste, né, ou seja, anti-acumulação de grandes capitais, né, vedação de uma empresa só muito grande, tá? Até porque essa empresa muito grande caracteriza monopólio, monopólio é um tipo de concorrência imperfeita, tá? O que é essa concorrência imperfeita? Ela não ocorre concorrência, fica só um mandando e os outros tendo que se adaptar, correr atrás. Da equidade, né, é justamente você aplicar, por exemplo, imposto progressivo, ou seja, a tributação direta para quem ganha mais, fazer redução dos impostos que são aqueles impostos indiretos, né, por exemplo, o ICMS. Então, quem compra um produto no mercado que custa R$10 e R$2 é de ICMS, então, os R$2 para o pobre tem um impacto muito maior do que os R$2 para o rico. Então, é papel do governo fazer a redistribuição dos impostos progressivos e dos impostos diretos, passar mais para imposto direto e menos para imposto indireto. Tá? Deixa eu ver aqui, né? E através da estabilidade macroeconômica, é onde ele faz a regulação de alguns das taxas de juros, da política cambial, tá? Que é onde ele vai decidir em determinados momentos, se ele for menos eficiente, ele pode optar por favorecer as importações para que o mercado se autorregule. Um exemplo disso é o preço do arroz, que vocês acompanharam aí na semana passada. O governo, ele isentou a importação de arroz. Por quê? Porque no mercado interno, a produção nacional não é suficiente para abastecer, ou não está sendo suficiente, né, na verdade, para abastecer o mercado. Né? Os produtores se programaram para uma determinada demanda por conta do auxílio emergencial, da pandemia, do fato das pessoas ficarem mais em casa, aumentou a demanda do consumo de arroz. Então, ele deu isenção, em contrapartida, ele botou uma cota, salvo engano, 400 mil toneladas. Então, não é importar rodo, né? Você importa uma quantidade máxima, tá? Porque senão você cria uma desestabilização do mercado. Mas, professor, eu vi que ele estava importando arroz, mas estava exportando para a Venezuela. Uai, como assim? Né? Quem produz é quem tem a decisão para quem vender. Né? Então, se eu planto arroz, se eu sou um agricultor, a não ser que tenha uma lei impositiva que me diga para quem vender, né? Ou, na verdade, uma lei que proíba eu vender para determinado país, a Venezuela é o país que mais compra arroz do Brasil. Tá? Então, a não ser que o presidente crie uma lei ou uma medida provisória, né, que tem um caráter temporário, impedindo a venda de arroz para a Venezuela, como o governo americano costuma fazer, né, habitualmente costuma fazer, a decisão é do produtor. Então, o produtor que vai decidir para quem ele vai vender. Muitas vezes o produtor pode importar esse arroz, né, ele não planta, ele importa, e ele vende para a Venezuela, né, assim. Mas por que a Venezuela não compra direto? Porque provavelmente ela tem alguma sanção, o país de quem o Brasil está importando muitas vezes é proibido de realizar transação com a Venezuela.
E aí, se o Brasil comprar e vender para a Venezuela, pode, mas se a Venezuela quiser comprar diretamente do outro país, não pode, tá? Então, são decisões políticas, é o papel do governo, muitas vezes, fazer essa regulação, tá? Só para explicar de maneira mais detalhada. Eu vou avançar aqui um pouquinho, tá? Eu vou lá no final da função da oferta e procura, para a gente trabalhar diretamente com ela, tá? Porque isso aqui explica detalhadamente o efeito da curva, tá? A questão da uma por uma curva da oferta, curva da demanda, eu já vou direto no gráfico, que é o que importa nesse momento para a gente, tá? Então, só para explicar, né, esse gráfico da oferta e da demanda, ele explica, na verdade, a questão do equilíbrio de mercado, tá? Então, através o equilíbrio de mercado, ele é onde ocorre na verdade, a equidade, né? Ele equilibra a quantidade procurada e a quantidade ofertada, oferecida, tá? O preço de equilíbrio, ele também é conhecido como preço de fecho de mercado, tá? E aí é onde você tem a satisfação, né, de consumidores e de produtores, tá? Então, aquilo que é ofertado é exatamente aquilo que é consumido ou necessariamente consumido. Então, lembrando, né, que aqui a gente tem a curva da demanda, tá? É importante sempre vocês observarem, tá? Todo gráfico ele tem, por exemplo, o eixo das ordenadas e das abscissas, né? O eixo Y e o eixo X. Então, por exemplo, aqui embaixo o Q é a quantidade, tá? Então, esse número que está aqui, ele vai se referir sempre à quantidade. Esse outro número que está aqui é o preço, tá? Então, aqui eu tenho preço 0, preço 1, preço 2, preço 3, preço 4, preço 5, quantidade 5, 10, 15, 20, por aí vai, tá? Então, toda vez, né, que o gráfico, por exemplo, se eu tiver numa situação em que o preço está, por exemplo, 2,5, tá? Eu vou pegar aqui, o preço está 2,5, tá? Eu vou ter uma quantidade variando aqui de 5 não, de 6, tá? Até, deixa eu ver aqui, 15 mais ou menos, tá? Então, se o preço for 2,5, a quantidade de quem compra, tá? Pode ser que aumente, tá? A quantidade de quem vende com preço de 2,5 está baixo, pode ser que não queira vender, porque está baixo, tá? Então, a gente tem uma situação de escassez. Todo ponto abaixo, né, do ponto de equilíbrio é uma situação de escassez. Tá? Então, está faltando, como caracteriza uma falta desse produto no mercado, o que acontece? O preço sobe. Tá? O preço precisa subir para equilibrar. Toda vez que o gráfico, a situação aponta acima do ponto de equilíbrio, a gente tem uma situação de excesso de produção, excedente de produção. Então, para que o preço se regule, eu preciso baixar, preciso fazer uma promoção para que esse preço volte ao normal, tá? Para que esse preço volte a se equilibrar e volte ao normal. Então, isso é importante frisar, tá? Professor, mas por que às vezes acontece o deslocamento da curva, né? Aqui a gente está falando do preço, né? Ele oscila e isso acaba fazendo com que o ponto de equilíbrio aumente ou diminui, tá? Ou diminua. A gente tem, às vezes, situação de deslocamento quando outros fatores são afetados que não o preço. Tá? Então, por exemplo, num ano em que você produziu uma determinada quantidade de um produto, né? Mas o mercado reagiu, quem oferta reagiu a tempo, né? Quem fabrica acabou reagindo a tempo desse comportamento inesperado, você tem o preço fixo, tá? O preço não muda, e aí você desloca a curva pela quantidade ofertada. Tá? Então, vamos supor que nesse período agora, por exemplo, o pessoal que mexe com agricultura, que está de olho aí no arroz, né, ele sabe que esse comportamento do consumidor é temporário, esse aumento no consumo de arroz não vai se refletir por muito tempo, porque o auxílio emergencial provavelmente finaliza final do ano, a pandemia, no começo do ano que vem, já se espera que ela esteja sob controle, com uma vacina, né, as pessoas voltando relativamente a uma vida normal, e é normal que o consumo de arroz caia, tá?
Então, se quem produz continuar ofertando, aumentando a oferta do arroz, o preço vai cair, o preço vai despencar. Então, como o produtor quer que o preço se mantenha alto, né, e tem uma perspectiva de redução do consumo, né, para que o preço se mantenha, o produtor pode reduzir a produção, e com isso ele desloca a curva. O preço se mantém, tá? Só que a demanda diminui e a oferta também diminui. Então, a curva desloca o ponto, e esse gráfico, deixa eu limpar a tela aqui, tá? Esse gráfico, em vez dele estar quase centralizado aqui, ele vai mais ou menos fazer isso aqui, tá? Então, ele vai, tá? Ele vai diminuir a quantidade ofertada, tá? Ao mesmo tempo, ele vai manter o preço, tá? Porque a demanda diminuiu, né? Se ele tivesse mantido a mesma oferta, provavelmente o preço cairia, tá? Só que como ele diminuiu também, ele acompanhou a demanda, diminuindo a oferta dele, então a curva se desloca e o preço se mantém, tá? Então, quando você tem uma alteração nos fatores de produção, tá? E não o preço, a curva sofre deslocamentos. Quando você tem alteração na oferta ou na demanda, quando tem o desequilíbrio, aí o equilíbrio ele é feito pelo preço, tá? E lembrando que os mercados eles não reagem de maneira tão rápida assim, tá? Eles trabalham com previsões e quanto mais eles acertarem as previsões, menos impacto a gente sofre, né? E quanto mais cerrar as previsões, mais a gente sofre, tá? Então, por isso que você tem a economia para estudar, né? Os grandes pensadores, os grandes empresários pensando fora da caixa, pensando no futuro, tá? Porque, né, assim, e já se preparando, né? O que antes uma hipótese de uma pandemia era uma hipótese raríssima de acontecer, isso mostrou para a gente o quanto a gente é frágil, o ser humano é frágil, e mostrou também o tanto que ainda se tem para descobrir sobre determinadas doenças, né? Então, na própria região amazônica, estima-se que você tenha pelo menos 2 ou 3 vírus parecidos com o SARS-CoV-2, né, que é o vírus do coronavírus, que ainda não foi assim descoberto, que ainda não foi, não contaminou algumas pessoas, porque a região amazônica ainda não foi tão desmatada, né, não foi tão explorada, e o avanço dessa exploração do desmatamento na Amazônia pode colocar o ser humano em contato com um vírus ainda desconhecido, né, e isso provocar uma nova onda de pandemia, né, isso na Amazônia, fora outros países aí, né, que tem relação com isso também, tá, que também tem áreas não habitadas, áreas pouco exploradas, entre outros, tá? Opa, lembrando, né, nessa relação, né, que a ceteris paribus, ela tem um efeito de como se fosse uma lei de Newton, uma lei de Mendel, né, então o termo ceteris paribus, né, uma ação e reação, é algo que você sabe que vai acontecer, tá, que tem uma certeza de acontecer, né, e a condição, quando a gente fala uma condição ceteris paribus, é uma condição que você não altera outros fatores. Se você está analisando o preço, os outros fatores vão permanecer inalterados. Se você está olhando oferta, você considera que preço e demanda vai se manter inalterado. Se você está olhando demanda, você considera que oferta e preço vai se manter inalterado, tá? Então, a condição ceteris paribus é isso, tá? E se a oferta, né, aí lembrando as regrinhas, né, se a oferta de um produto ou serviço aumenta, né, se eu estou colocando mais produto no mercado, eu sou produtor, eu estou botando mais produto no mercado, mantendo, né, condição ceteris paribus, mantendo a mesma demanda, tá, isso significa que o preço vai reduzir, tá, eu estou botando mais produto, os consumidores aumentam uma competição, aumenta uma busca por produto substituto, como o produto substituto é mais barato, para que meu produto venda, eu tenho que abaixar um preço igual ao produto substituto. Tá? Se a oferta de um produto ou serviço diminui, né, eu sou fabricante, por alguma razão eu tenho uma falha de produção, uma falha de mercado, né, ou eu sou um monopólio, aí eu quero que o preço do meu produto aumente, eu vou lá e seguro a minha, eu falo que não tenho estoque. Eu lembro, pessoal, a empresa da minha família, perdão, tinha uma época que a gente era revendedor e revendia produtos da Bung. E a Bung, ela é uma das melhores farinhas para panificação do mercado.
né, se não for a melhor. E muitas vezes, quando a Bunge precisava fazer um caixa, quando a Bunge precisava recuperar de um tombo dela, ela simplesmente segurava a farinha dela, não vendia, falava que a fábrica estava fechada, em manutenção, não vendia farinha, tá? E com isso o preço da farinha não ficava 15 dias sem vender farinha, o preço da farinha lá em cima, né? Depois ela ia aos poucos voltando uma cota, se eu quisesse comprar 1.000 sacos de farinha, ela só me vendia 500, até estabilizar a demanda de novo no mercado, né, reajustar o preço e o preço reduzindo em forma de escada, né? Diminui um pouco essa semana, na outra semana cai mais um pouco, na outra semana vem caindo mais um pouco, para equilibrar, tá? Então, se a oferta de um produto ou serviço diminui, o preço do mercado vai aumentar. Se a procura de um produto ou serviço aumenta, o preço de mercado também aumenta, né? A empresa acostumada a fabricar 100 unidades por mês, de repente, um jogador de futebol, uma novela, fez um blogueiro, uma blogueira, fez uma determinada propaganda lá desse produto, caiu no gosto das pessoas, as pessoas, né, fizeram o uso do bom marketing, aí a demanda desse produto vai aumentar, o preço vai acabar subindo. E se a procura também por um produto ou serviço diminui, o preço de mercado diminui, tá? Então, são esses os principais pontos da oferta e da procura. Falando um pouquinho, né, agora da unidade 4, né, da questão do desenvolvimento econômico, né? Então, o período de 1870 a 29 inaugurou a fase de crescimento por conta das revoluções industriais, até 1929, que foi a primeira quebra da Bolsa de Nova York, tá? E até então, a grande quebra foi porque o comércio até então, que era mais local, o estudo do comércio era mais local, regional, e você não tinha ainda o estudo da macroeconomia, né? O estudo da macroeconomia começou com John Keynes, depois da quebra da Bolsa de Nova York, porque ele viu como é que uma bolsa em Nova York afeta a economia do Brasil, afeta a economia da China e de outros países, tá? Por que um resultado ruim na China que aconteceu hoje à noite, hoje de madrugada, afeta a bolsa aqui no Brasil hoje de manhã, tá? Então, isso foi possível porque ele observou a grande acumulação de capital por conta de algumas empresas, o efeito do capital especulativo, né, o efeito da decisão de quem tem o capital e não necessariamente produz, tá? E a questão do desenvolvimento e subdesenvolvimento de alguns países ou regiões, né? Lembrando que você tem hoje duas linhas de pensamento né, que são ligadas ao capitalismo e ao socialismo, né? Então, o capitalismo, ele olha do ponto de vista de quem produz, né, de quem detém o capital, como um dos fatores de produção, e o socialismo, ele detém o ponto de vista de quem produz, né, de quem tem o fator de produção, mão de obra, mas que não tem o capital e depende disso do capital, tá? Uma linha de pensamento diz que crescimento é sinônimo de desenvolvimento, né, ou seja, diretamente proporcional. E aí, o crescimento, né, do ponto de vista do capitalismo, ele é alinhado ao desenvolvimento, porque um país que não se desenvolve é porque não possui os fatores de produção necessários. Já a linha do socialismo, ela fala que crescimento é um dos requisitos para desenvolvimento, né? E ela afirma que um país é subdesenvolvido porque, por mais que você tenha um recurso ocioso, você tem um recurso, ele está ocioso, ele não utiliza totalmente, não utiliza de maneira eficiente os recursos de produção, né? Então, uma mão de obra, ela não é utilizada de maneira adequada, se ela está ociosa e você tem uma determinada demanda, você não está sabendo associar a oferta e demanda, né? Ou não está sendo eficiente para colocar os dois em conjunto, entre outros, tá? Avançar aqui mais um pouquinho, tá? A questão, né, ele faz uma análise que o Brasil tem uma das mais perversas distribuição de renda do planeta, né? E isso vem desde a época colonial, né, que você tinha poucas pessoas com grande capital ou grandes lotes de terra, tá? E à medida, por mais que a gente vivesse numa república, né, depois do período monárquico, né, a gente vivesse uma independência com a Constituição da República, ainda assim os traços do colonialismo e do coronelismo permaneceram na nossa sociedade. A questão, né, do patrimônio ser passado de forma hereditária, né, então o grande dono da terra falecia, passava para filhos, os filhos passavam para os netos para os bisnetos,
e mesmo que você tivesse isso numa cadeia muito grande, né, as terras eram tão grandes, que até hoje a gente vê algumas famílias detentoras de grandes fazendas herdadas desde o período pré-colonial, né, ou pós-colonial. Ainda que tenha vendido e comprado, mas você vê, né, que em alguns países o governo regula isso, ele deixa você ficar com uma parte do lote de terra e outra parte ele distribui para quem precisa. Tá? Então, aqui no Brasil, né, de 1930 até a década de 70, né, os anos de 1970, você teve vários governos que optaram por um modelo de gestão nacionalista, tá? Um modelo de gestão que favorecia, de 1930, com o governo Vargas, tá? Até 1970, aí, com o... Puxa, fugiu o nome aqui agora. Tá? Não é o Geisel, não. Geisel, não. Fugiu o nome. Um pouco depois do JK, tá? Você tem aquele finalzinho do governo militar, eu esqueci o nome agora. Você tem a questão do governo tentando nacionalizar a produção brasileira. Então, ele substituiu as importações, tá, por um modelo desenvolvimentista, ou seja, um modelo que você faria com que a produção nacional fosse favorecida, né, ou seja, um grau de nacionalismo, um grau de necessidade. Em contrapartida, como o Brasil não tinha o capital, ele precisava de dinheiro para gerenciar os negócios, ele trouxe a necessidade de importação do capital. Né? E não que o Brasil não conseguisse produzir, ele conseguia. O problema é que por conta, né, de leis trabalhistas, por características geográficas, por a gente não ter vizinhos, né, do nosso país que também fossem mais desenvolvidos do ponto de vista tecnológico, você concorria com países que tinham uma capacidade produtiva maior e tinha, consequentemente, uma eficiência maior e uma competitividade no preço maior. Então, na década de 80, né, ela foi considerada como uma década perdida, porque o Brasil estava fortemente nacionalizado e você esgotou esse meio de produção, ainda mais com a globalização da economia, esse modelo de importação, esse modelo de fabricação nacional, ele estava perdendo espaço para os países que estavam importando daqueles especialistas. Tá? E aí a questão, né, também do risco Brasil, né, o risco Brasil é um risco do Brasil dar calote nos empréstimos, no financiamento público, tá? E também um pouco no privado, tá? Uma vez que o custo do capital estava muito alto, justamente porque tinha um risco de se não pagar. Tá? Como você tinha uma produção interna muito cara, você não tinha, às vezes, para quem vender, então você talvez não teria dinheiro e você não teria dinheiro para pagar os compromissos. Tá? E nos anos 90, foi um período, por conta dessa substituição das importações e de um descontrole do governo, principalmente em relação à moeda, tá? Onde o governo precisou emitir muita moeda para pagar a dívida externa. O Brasil passou por um período inflacionário, né, em que ele teve que imprimir dinheiro, né, emitir moeda, sem o devido valor, sem agregar a moeda ao valor dela, tá? E isso fez com que o Brasil passasse por hiperinflação, e essa hiperinflação, ela foi prejudicial para a economia, ao ponto que você teve que fazer uma mudança de moeda, né, criar uma nova moeda, que foi o real, fazer uma âncora cambial, fixar por um determinado período R$1, $1, tá? Para depois você reequilibrar os preços, reequilibrar oferta e demanda e fazer com que o processo das importações substituíssem, dentro do modelo mais eficiente, o processo da fabricação nacional. Tá? E aí você tinha que organizar a economia desse ponto, tá? E lembrando também, né, que a inflação, o que é a inflação? Ela é a perda do valor da moeda. Então, a inflação é quando todo mundo tem a mesma figurinha do álbum e essa figurinha, por ser repetida, ela perde o valor comercial dela. Tá? A hiperinflação é um processo parecido com a inflação, só que ele ocorre de maneira muito mais exagerada, acentuada. Então, se eu perguntar, por exemplo, se a inflação é algo ruim, não necessariamente a inflação é algo ruim.
ela é ruim quando ela está fora de controle, tá? Ela é ruim quando você bota uma meta de 3% ao ano de inflação e você tem uma inflação de 8%, de 10%, tá? Se você tem inflação de 3% e uma deflação de 1%, é ruim, porque isso significa retração da economia, tá? E aí o governo precisa adotar medidas para aquecer a economia, reduzir a Selic, que é a taxa básica de juros, tá? O governo precisa aumentar o dinheiro, facilitar empréstimo da população com uma taxa de juro menor. O governo precisa fazer investimento, gasto, aumentar o gasto público em obras, tá? Aumentar o gasto público, por exemplo, na construção de hospitais, que aí, paralelamente, ele vai ter que contratar mão de obra, tá? Entre outras questões, insumos, tá? Entre outras questões. Então, ele controla a inflação. Um dos instrumentos para controlar a inflação é a taxa Selic, tá? Que é a taxa básica de juros. Então, a taxa Selic alta, ela funciona para retrair o consumo, né? Para desincentivar empréstimo, desincentivar a compra. E aí, uma taxa alta de juro, quem tem o dinheiro fala assim, uma taxa de juro alta, em vez de eu abrir um negócio, compensa eu botar o dinheiro no banco e fazer o dinheiro trabalhar para mim, tá? Uma taxa de juro bem baixa, fala assim, opa, eu posso pegar meu dinheiro e abrir um negócio, eu posso pegar um empréstimo e abrir meu negócio, porque a taxa de juros é muito baixa. Tá? Então, uma Selic mais alta, ele faz com que o dinheiro fique aplicado em banco ou no governo, né, através dos títulos públicos, e menos no mercado. Uma taxa Selic mais baixa, como é a que a gente está vivendo hoje, você quer o governo com menos dinheiro aplicado no banco, menos dinheiro financiando as contas públicas e mais dinheiro aplicado diretamente na economia, fomentando a economia, tá? E assim, então a inflação nem sempre ela é ruim, tá? Já a hiperinflação, sim. A hiperinflação é um processo que geralmente é fora de controle, é muito difícil de se controlar, leva tempo, tá? E ela é suscetível, ela está sujeita ao tempo todo à mão invisível. Tá? Então, o governo, às vezes, toma uma determinada decisão achando que vai ter um efeito positivo, de repente isso tem um efeito negativo. Tá? Então, ao ponto, por exemplo, já aconteceu na Argentina, do governo bloquear saque em caixa eletrônico, restringir o acesso da população ao papel moeda, ao dinheiro físico. Tá? Então, às vezes, tinha gente que vendia, por exemplo, uma nota, por exemplo, vamos falar em real, né, ou em dólar, vamos falar em dólar. Vendia uma nota de 10 dólares, por exemplo, né, o que seria ao peso argentino, né, vamos supor que $1 valesse 4 pesos argentinos, né, na conversão do câmbio. Então, se eu quisesse, né, por exemplo, ter acesso àquele dólar, eu falava, não, eu te dou essa moeda, o papel físico, se você me pagar 20 pesos argentinos, 30 pesos argentinos, eu te dou o papel aqui, você transfere para mim, eu te dou aqui o papel físico. Então, ele começa a gerar um mercado paralelo, um câmbio paralelo que fica fora de controle do governo. Tá? E aí, quando isso acontece, né, o governo ele tem a função pública de proteger a economia, né, de tomar decisões quando ele enxerga um desvirtuamento, quando ele enxerga algo fora de controle, tá? Ele tem um papel justamente de controlar, de agir, ele tem a ferramenta para poder equilibrar de novo a economia, tá? O fato dele ter a ferramenta não significa que ele usa isso de maneira correta ou de maneira inteligente, tá, pessoal? Até porque é bom frisar que muitas vezes um governo ele é regido por interesses políticos, interesses religiosos, interesses de grupos particulares, de grandes grupos privados, tá? E muitas vezes a decisão que ele toma não necessariamente é a melhor decisão para o país, mas é a melhor decisão para um grupo, tá? Então, que isso fique bem claro, tá? Até porque tem governo que ele é mais tendencioso para um ramo da economia, tem governo que é mais tendencioso para outro, enfim, tá? E às vezes acontece uma diferença, às vezes acaba misturando o que é uma política de governo com uma política de Estado, tá? Política de Estado é aquilo que é pensado, que é elaborado, independentemente se o governo é de direita, é de centro, é de esquerda, tá? Isso é uma política de Estado. Aquilo que é definido, se você gosta ou não gosta como governo, você tem que fazer, tá? Você tem indicadores para cumprir, você tem metas a cumprir.
Políticas de governo é onde a gente fala da política em si, aquela que é mais partidária, que atende a determinados grupos políticos e econômicos, entre outros. Né, através, perdão, aqui, né, de 1970, né, o Estado começa a intervir um pouco mais na economia, tá? A partir de, na verdade, em 1970, o Estado começa a entrar de maneira mais tímida, e a partir de 1990 que o Estado entra de sola, fazendo algumas reformas administrativas, reformas econômicas, que são tão pleiteadas nesse governo, tá? São tão faladas nesse governo. Já foi feita a trabalhista, já foi feita a previdenciária, ainda tem a reforma administrativa, a reforma política, a reforma tributária ainda para fazer, tá? Que são reformas que naturalmente são necessárias a cada 20, 30 anos, em razão da mudança de comportamento da população, do consumidor, da sociedade, entre outras, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui conta um pouquinho da história. Tá, aí fala das correntes, né? Então, a corrente liberal, né, eles acreditavam que o Estado não deveria se opor ao livre funcionamento, né, ou seja, que o Estado tinha que ser o mínimo possível, né, então, o Estado, na verdade, ele não daria, na corrente liberal, o Estado só daria pitaco na proteção, né, do mercado, né, e não no sentido de incentivar ou desincentivar o mercado ao consumo, tá? Então, na corrente liberal, é o próprio sistema econômico de livre mercado que vai regularizar, vai efetivar a alocação dos recursos, tá? Então, é por isso que quando você tem, por exemplo, o governo atual, o governo Bolsonaro, ele tem uma linha ideológica, uma linha de pensamento liberal, né? Quando você vê, às vezes, o governo falando que vai fixar preço, que não vai deixar a gasolina subir, que vai interferir diretamente no preço, por exemplo, de mercado, isso assusta um pouco os consumidores, os investidores, porque isso não é um pensamento liberal, isso é um pensamento estatal, tá? É um pensamento marxista, tá? Que vem, na verdade, dessa defesa, que é justamente o oposto do capitalismo, tá? Então, esse pensamento marxista, ele fala que é o Estado que tem que definir, é o Estado que vai deter os meios de produção, e os trabalhadores devem trabalhar para o Estado e não para pequenos grupos de empresários, né? Como é, por exemplo, em Cuba. Em Cuba não existe empresa privada. Todo mundo lá é funcionário público, digamos assim. Então, todo mundo lá trabalha para o Estado. E é o Estado que vai dizer se você vai ser médico, se você vai ser agricultor, se você vai ser professor, o que você vai ser, né? Não é bem uma decisão sua, né? É lógico que ele vai olhar a sua especialidade e ele vai dizer, mas não é bem uma opção sua, tá? E não existe, não, eu sou médico, eu vou abrir um consultório privado, né? Primeiro você tem que pedir autorização para o governo e 99,9% das vezes ele vai dizer não para você, tá? Se é que não for 100%. E já a corrente neoclássica, ela observou, né, a sociedade de maneira, né, um pouco mais evoluída, né, os comportamentos haviam mudando, tá? Ela observou que por conta dessa mudança de comportamento, houve uma necessidade da mudança do estudo desse comportamento, né, o porquê dessa mudança, a corrente neoclássica enxergava o Estado como um poder ou uma força neutra na sociedade, né, que ele regulamentaria algumas relações comerciais, mas somente quando fosse necessária, tá? Então, o Estado deveria ficar com a palavra final, mas ele não deveria se intrometer nisso de forma consistente, de forma permanente, como no outro modelo, tá? E a corrente keynesiana, que ela pega uma mistura desses outros modelos, tá? Ela diz o seguinte, que o Estado deve intervir sim, tá? Somente nos momentos de crise, tá? E que o Estado ele tem um papel para desempenhar a manutenção do modo de produção capitalista. Então, o Keynes ele parte do princípio que o modelo capitalista
é mais eficiente, tá? Só que tem que ser um modelo capitalista que não é predatório, que ele compartilha o excedente de capital, que ele compartilha parte do resultado com o social, tá? Então, você tem que deixar o mercado concorrer de maneira livre, né? Só que dentro de determinados limites. Ele é livre com limites, tá? Diferente do liberal que é livre sem limite, tá? Então, quando você tem, né, pelo modelo keynesiano, né, a não intervenção em momentos de crise, tornaria o modo de produção uma presa fácil das suas próprias contradições. Então, por exemplo, se o governo não intervisse no preço do arroz, às vezes ficaria tão caro, tão caro, tão caro, que o consumo despencaria de um tanto, ao ponto de, às vezes, ficar, assim, algo que as pessoas deixariam de consumir absolutamente. Então, a pessoa deixa de consumir arroz para consumir macarrão, ela se acostuma a consumir mais macarrão, e mesmo que o preço do arroz abaixe, ela não volte a consumir arroz. E aí, quem produz arroz acaba ficando com super estoque, não tem depois para quem escoar, tá? Então, por isso que ele defende esse modelo, tá? E aí, o modelo do Keynes, o modelo keynesiano, entre outras teorias, ele tem uma teoria da regulação, tá? Que é uma corrente de pensamento que faz crítica direta ao modelo neoclássico, tá? E essa teoria da regulação, ela leva o que tem de melhor no keynesianismo, no marxismo, e no historicismo alemão, e no institucional norte-americano. Então, como você tem um modo de produção dominante, você considera isso, né? Que muitas vezes o privado, ele detém a eficiência de produção maior do que o público, né? Você tem três formas de você regular o mercado, né? Através da moeda, da relação salarial e da concorrência, tá? Então, para que essa relação ocorra de maneira harmoniosa, você precisa que exista um negócio chamado Estado-nação, né? Em que as pessoas aceitem o governante e o governante faça o governo para as pessoas, para uma nação. Então, a teoria da regulação, ela veio para mostrar que o Estado existe, que ele deve intervir, mas não a todo momento, tá? Então, a oposição que você tem entre mercado e intervenção do Estado é o centro da discussão na teoria da regulação, tá? E os economistas neoliberais, eles focavam na análise imperfeita do Estado na economia. Então, eles só enxergavam os problemas do Estado na economia. Eles não enxergavam quando o Estado acertava, tá? E, obviamente, quando o Estado errava, né, isso caracterizava uma falha de governo, né, principalmente gerada por uma corrupção, por atender o interesse de um grupo econômico e não da economia como um todo, tá? E isso acabava gerando crises econômicas. E crise econômica é sinônimo de ineficiência econômica, tá? Então, embora tivesse uma competição e o mercado funcionasse teoricamente bem, você tinha as falhas de mercado, né? E o governo, é necessário intervir na economia para amenizar essa falha de mercado, para que você não tenha uma distorção na alocação dos recursos. Então, isso que a gente viu. Você tem uma falha de mercado, que é uma demanda maior do que a oferta do arroz, e você tem uma ação de governo, tá, em que ele incentiva a importação, porque a produção nacional não está sendo suficiente, ou a produção até é suficiente, mas a opção de quem produz de exportar e não vender para o mercado interno é um fator que acaba pesando na negociação. Tá? E por que ele precisa regular? Né? Por que a teoria da regulação? Porque as falhas não são apenas do mercado. Em alguns momentos, o governo também erra, tá? Ao incentivar de maneira equivocada, ao dar um incentivo que às vezes é exagerado, né? Então, por exemplo, o governo, na época do governo Lula, se eu não me engano, ele deu o incentivo, tirou o IPI da fabricação dos automóveis e da linha branca, geladeira, máquina de lavar, tá? Para que ficasse mais barato para a população e a população tivesse mais acesso. Ocorre, acho que no veículo, o retorno do IPI foi gradual.
Então, a cada 3 meses, ele subia um determinado percentual até voltar ao percentual normal. Só que da linha branca, ele mudou de um mês para o outro. Então, o que aconteceu? Todo mundo correu para comprar os eletrodomésticos da linha branca e teve um aumento de venda, né, assim, saturou o mercado no último mês que o IPI foi reduzido, e nos 3, 4, 6 meses depois que o IPI voltou ao normal, as vendas despencaram porque saturou o mercado de maneira muito rápida. Tá? Então, isso é uma falha de mercado. E essa falha de mercado, né, ela acontece principalmente por conta de algumas informações assimétricas, né, externalidades e os bens públicos, né. Então, explicando cada uma, né, a externalidade é quando, informação assimétrica, na verdade, é quando você tem dados, ou você não tem os dados, ou eles estão desencontrados ou incompletos, tá? Ou você tem o dado com uma projeção, mas ela fura por conta de uma pandemia, de um excesso de chuva, falta de chuva, tá? Que é provocada muitas vezes pela externalidade, que a externalidade é isso, é a falta de chuva, é a pandemia, tá? Ela provoca uma distorção nas informações, tá? Que aí são consideradas informações assimétricas, e os bens públicos são a falta, por exemplo, de um investimento do governo, a falta de estrutura, a falta de suporte, a falta de equipamento, a falta de capacitação, de qualificação, tá? Né, então, a função da regulação é para propiciar o desenvolvimento econômico, né, reduzir as condições de competição, né, na verdade, tornar essas condições mais justas, tá? E garantir a existência do mercado, né, para que você tenha um mercado menos monopolista possível, tá? E aí você tem as situações, né, de poder de mercado, onde você tem uma grande empresa que detém aquele produto ou serviço, as informações incompletas que derivam das informações assimétricas, né, ou que derivam de um marketing equivocado, de um marketing, uma propaganda enganosa, né, e das externalidades, né, que pode ser uma pandemia, pode ser um excesso de chuva, uma falta de chuva, um temporal, um vendaval, entre outros, tá? Então, quando o sistema de preço funciona de maneira eficiente, isso não acontece, tá? Quando a gente não tem isso funcionando da maneira eficiente, a gente tem desemprego e inflação, tá? Então, por isso que o governo, o dado de desemprego é importante para nós, porque ele vai dizer se a mão de obra, né, se você tem inflação e você tem desemprego, significa que o mercado está altamente distorcido, né? O mercado não está funcionando da maneira correta, né? Então, emprego e inflação é normal. As pessoas estão com renda, então elas estão recebendo e vão gastar. Desemprego aumentando e inflação significa que o governo está perdendo o controle, está havendo uma falha de mercado e ele precisa agir para controlar isso. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E aí ele controla isso através da política fiscal. Tá? O que é política fiscal? Juros, tá? Impostos. Política fiscal, impostos, tributos, tá? Incentivo, desincentivo. Política monetária tem a ver com a taxa de juro, tá? Então, se ele quer uma moeda mais valorizada, menos desvalorizada, tá? Se ele quer mais emissão de moeda, menos emissão de moeda, né? A política cambial e de comércio exterior, se por conta da política monetária ele vai aumentar ou diminuir exportação e importação, e a política de renda, se ele vai tributar os mais ricos ou os mais pobres, tá? Então, a questão de superávit e déficit, né, que tem a ver com a política fiscal, isso vai influenciar, por exemplo, no gasto ou não do governo, né? Então, se o governo está tendo superávit, significa que ele está arrecadando mais do que ele está gastando. Se ele tem déficit, significa que ele está gastando mais do que ele está arrecadando. Isso tem que ser observado, porque, por exemplo, se o governo está tendo déficit porque ele está injetando dinheiro na economia, isso é um sinal bom, tá? Se o governo está tendo déficit porque ele não está injetando dinheiro na economia, mas está gastando mais com as contas internas dele, né? Isso é um sinal ruim, tá? Então, superávit e déficit é muito relativo, né? Um superávit pode significar, normalmente, algo bom, mas pode ser algo ruim, porque pode ser uma alta carga tributária de impostos. Um déficit, normalmente, é algo ruim, mas pode ser algo bom, porque isso pode caracterizar investimento do governo, tá?
Então, as políticas fiscais, elas podem ser expansiva, quando o governo ele quer aquecer a economia, então ele expande o gasto dele, tá? A fim de gerar mais emprego, a fim de gerar uma produção maior, para atender um consumo que vem sendo aumentado. E o restritivo é quando ele tem a questão do aumento do desemprego, né? E aí ele acaba gastando um pouco o dinheiro público, né? E ele acaba aumentando os impostos para compensar ele quer desincentivar um pouco o consumo, né? E aí ele tributa mais, né? Aumenta o valor do tributo para arrecadar mais, tá? Em contrapartida, ele reduz o consumo, tá? Aí você tem o gasto público direto, né, quando você investe e faz com que a compra dos bens e serviços atinjam diretamente as famílias, ou indiretamente, né, quando ele acaba auxiliando, por exemplo, né, diretamente como um auxílio emergencial, um Bolsa Família, né, indiretamente quando ele acaba aumentando uma linha de crédito, uma linha de financiamento, em que ele facilita o acesso da população ao crédito, essa população pega o dinheiro e abre o seu negócio, e com isso você tem o aumento da renda familiar, né? Então aqui você tem um ciclo, né, que é o aumento do gasto gera aumento de emprego, aumento do gasto público gera aumento de emprego, que gera salário, que faz aumentar a renda, que aumenta o consumo, que aumenta a receita, por consequência, aumentando a receita, você recolhe mais impostos, e com mais impostos é possível fazer todo o reinício do ciclo, tá? Deixa eu passar aqui mais um pouquinho, né? O financiamento público pode vir do imposto, da emissão de moeda e da emissão de título público. Lembrando que o mais comum é a emissão de impostos, tá? A emissão de moeda deve ser evitada ao máximo, porque ela gera a perda do valor do dinheiro, tá? Então, você emitir moeda sem controle, né, sem que haja contrapartida, a geração da riqueza para agregar valor, você está afadado a desvalorizar a moeda e tornar ela um papel sem valor nenhum, tá? E na emissão de título público, que ele pode fazer isso emitindo títulos de mais curto prazo, títulos de longo prazo, para ele pegar um financiamento mais barato ou mais caro, dependendo da taxa de juro aí que ele adota, tá? Deixa eu avançar mais um pouquinho, né? A política fiscal, né, a tributação, ela pode ser direta ou indireta, né? Então, direta é quando ela atinge diretamente a renda das pessoas, indireta é quando ela atinge, né, a população sem saber quem ela está atingindo, né? Então, imposto de renda só algumas pessoas vão pagar, né? Quem tem renda mais alta paga mais imposto. E já o indireto, você paga imposto independentemente da sua renda, né? Você paga pelo consumo. Né? Enquanto a incidência a gente tem progressivo, né, como o imposto de renda, regressivo, como a previdência privada, e proporcional, como grandes fortunas. Tá? Deixa eu ver aqui mais um pouco, né? E aí, unidade 5, que fala da internacionalização da economia, tá? Já vou finalizar aqui, porque já abriu o questionário. Então, nesse sentido aqui, a internacionalização da economia, ela vem no sentido de você focar, né, pela vantagem comparativa. O que é a teoria da vantagem comparativa? É você ver quem é que produz de maneira mais eficiente e optar por aquele meio mais eficiente, tá? Usando com ponderação, observando o impacto disso na economia local, né? E aí você criando incentivo ou barreira, restrição, para você poder manter o equilíbrio de mercado, né? E essa vantagem comparativa você pode fazer, regular isso através dos impostos, e botar cota de importação, subsidiar a exportação, aumentar ou diminuir o dólar através da política cambial, né? E algumas regulamentações administrativas. Então, essa teoria da vantagem comparativa, ela vai justamente fomentar a economia, né? E, igual eu falei, igual aquele exemplo do arroz. Você pode importar, o governo não quer que você importa, né? Só que se o quilo que é fabricado no Brasil, né, está sendo vendido para fora e está desabastecendo, então ele vai autorizar importar para equilibrar o preço de mercado aqui. Só que tem uma cota, tem um limite. Isso não vai ser a rodo, né, ou sem limite, porque senão prejudica o mercado interno, tá? E aí, né, eu explico mais detalhado um pouquinho de cada um, a gente falou isso de forma mais recente, tá? Só explicar aqui do direito, né, a importância
do direito, né, o papel do direito nas relações da economia, é que o direito, ele tem o papel de, através das leis, das regulações, promover a justiça social, né? Então, ele vai estudar a economia como ela é, como ela está sendo feita, e o papel do direito é fazer com que essa economia se transforme em como ela deveria ser, né? Ele parte do estudo dela, de como ela está sendo feita hoje, e ele vai fazer através de normas, de regulamentos, de proposições, de como deveria ser. Lembrando, né, que o direito por si só, ele pode estabelecer conduta, punição, mas ele não muda, ele não é capaz de mudar padrão ético ou padrão cultural, tá? Porque, né, isso, por mais que você tenha uma lei dizendo o que é para fazer, daí eu usei o exemplo do lockdown, né? Por mais que você diga para as pessoas não saiam de casa, a pessoa, é um fator cultural, às vezes ela vai reunir, vai fazer uma festinha, vai sair de casa, né? E ela vai ser punida, ela está ciente disso, mas infelizmente é uma questão cultural, tá? E aí, muitas vezes, o direito não tem como ir lá e mudar, né? Outra questão também, né, só para finalizar aqui, né, que o direito, ele faz uso, né, da lei, né, que a justiça é diferente um pouquinho da justiça social, e muitas vezes a justiça social, ela tem um papel, às vezes, de tirar de quem é mais favorecido e de passar para quem é menos favorecido, né? E a gente tem isso porque a justiça social, ela não trabalha com a meritocracia, necessariamente dizendo, ela trabalha com a questão do que precisa, ou quais as condições que essa pessoa precisa ter, tá? Então, o papel do direito frente à economia é o de promoção da justiça social, entendendo como é, né, e como deveria ser. Então, como é, né, todo mundo precisa assistir esse jogo que está aqui na imagem, né? Todo mundo está com a mesma condição, o mesmo caixotinho para o outro, né? Só que o direito vê que essa pessoa maior aqui, esse grandão, ele consegue assistir o jogo sem nenhuma caixa. Ele vai fazer com que essa caixa dele passe para a criança aqui, para o menorzinho, para que todos tenham, né, a mesma condição de assistir. Então, a igualdade não é pelo que se tem, pelo que se é, mas pelo que deveria ser, tá? Então, por isso essa imagem é tão representativa. Então, com isso, eu encerro aqui a revisão, tá? Eu vou deixar aqui o meu microfone e a câmera desligado, vou deixar a sala aqui aberta, vou parar só a gravação, tá? Vocês já podem iniciar o questionário lá no SIGA-A, tá? E qualquer dúvida, eu peço que vocês me chamem aqui no chat, tá? Se eu tiver com dificuldade de entender a dúvida de vocês, eu peço para abrir aí o microfone, tá? Se alguém quiser também sair da sala para fazer, né, às vezes não consegue alternar a janela, pode sair. Professor, eu tenho dúvida aqui, não entendi, tá? Aí você pode voltar aqui na sala, é o mesmo link, vai ficar aberto aqui até terminar a aplicação, tá? Então, boa prova a todo mundo, tá? E qualquer coisa me chama aqui. Eu vou ficar só com a câmera e o microfone desligado, mas eu tô por aqui, tá joia? Vou parar a gravação e uma boa prova para vocês, tá?